Um magnífico dia, amados irmãos, que a paz, o amor, a presença e a prudência do nosso Pai Altíssimo esteja conosco, nos capacitando, renovando e direcionando a fazer da nossa vida a vontade dele, o bom, o perfeito e o agradável do caminho reto. Antes de começar a leitura de hoje, eu quero compartilhar um pensamento com vocês. Às vezes, a vida te apresenta situações que mesmo você caminhando corretamente, fazendo tudo positivamente, não compreende por que está acontecendo essas negatividades, por que você está se sentindo como se tivesse sempre algo fora do lugar, como se estivesse faltando alguma coisa, por mais em movimento que você sempre esteja. E eu cheguei à conclusão de que árvore frondosa sempre vai levar pedradas. A vida e o próprio inimigo sempre vai arrumar uma forma, uma maneira de te deter, de te tirar do teu alvo, da tua rota, da tua meta. E eu quero dizer para você que se está passando por isso, como eu passei há dias atrás, que não desanime, não desista. Porque todos nós temos um chamado, todos nós temos um propósito de Deus dentro de nós. E quando a gente está firme na direção correta, coisas, situações, pessoas sempre vão aparecer para tirar você do seu alvo, para tirar você da sua meta. E você não pode se deixar levar. Bom dia, Rose. Papai do céu te abençoe, meu amor. Então, nesses últimos dias eu passei por essa prova, né? Vida física boa, minha família bem, graças a Deus, tudo aparentemente em ordem. Mas eu não estava me sentindo bem. Tinha alguma coisa fora do lugar, tinha alguma coisa faltando, uma sensação estranha, como se algo fosse acontecer e eu não sabia o que era e eu também não sabia identificar o que eu estava sentindo. Então eu orei muito e comecei a jejuar e comecei a meditar, mas não parei de fazer as minhas obras. Não parei de fazer aquilo que Deus me chamou, aquilo que Deus colocou no meu coração. E conversei até com um pastor amigo meu que me aconselhou, me abriu os olhos da mesma forma. Não para, irmã, não para, continua. O inimigo vai sempre tentar arrumar uma forma, um jeito de te tirar do alvo, mas você é mais forte que isso. E para honra e glória do Senhor, aqui continuo eu. Então, se você passa pelo mesmo que eu, não desista, não se desvie do seu caminho, nem para a direita, nem para a esquerda, porque o inimigo ele é astuto. E tudo que ele quer é matar, roubar e destruir o melhor que Deus criou. Então guarde seu coração, consagre sua mente, seus pensamentos, suas ações, suas palavras e tudo que você vier a se dispor a fazer no seu dia. Entregue tudo nas mãos do Senhor e, independente do que aconteça, nunca deixe de acreditar. Então vamos iniciar a nossa leitura de hoje. O livro de Apocalipse, não sei se já aconteceu com você, mas antigamente, quando eu comecei a ler a Bíblia, lá na minha adolescência, eu tinha muito medo do último livro da Bíblia. Eu podia ler todos, eu rodeava a Bíblia toda, mas eu não conseguia abrir Apocalipse porque eu tinha medo. Segundo a minha mãe, era o livro do fim do mundo. Era onde as portas do inferno iam se abrir e ia mostrar toda a verdade, e aquilo me amedrontava. Então, depois de crescida, depois de entender um bocado da vida, né? Depois de viver muita coisa, eu tomei coragem e comecei a incluir Apocalipse nas minhas leituras. E na realidade, depois que você começa a entender, você vê que de fato é um livro de revelações, né? Um livro que nos conta, aconteceu também. Então, acho que acontece com todo mundo, né? É um livro que nos conta coisas que a gente está presenciando, outras que a gente já ouviu falar, né? Muitas profecias, esse negócio do amor estar se esfriando, coisas que a gente não via, que a gente sempre achou errado. Hoje as pessoas estão aceitando com tanta naturalidade e a gente sabe que não é natural porque queima aqui dentro da gente. Nós que somos despertos temos uma visão um pouco ampliada das coisas que estão acontecendo na nossa atualidade. A mentalidade das pessoas está muito rasa, as pessoas estão se deixando levar muito pelas coisas do mundo que não são de Deus, porque a própria palavra fala, né?
que Deus não está no mundo. Então aquelas pessoas que idolatram muitas coisas do mundo já estão provando que não são do Senhor, porque o Senhor não está ali. Enfim, então o livro de Apocalipse veio para nos abrir os olhos, né, sobre as coisas que estão acontecendo, coisas que já aconteceram e coisas que vão acontecer ainda. Então deixemos o nosso espírito sensível a receber as palavras e também as lições e os princípios que no finalzinho a gente tira. Apocalipse capítulo 5. O livro e o cordeiro. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Contudo, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra era capaz de abrir o livro, nem olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Aqui ele já está se referindo a Jesus. Jesus veio, é o leão da tribo de Judá, morreu e ressuscitou e é o único capaz de abrir esse livro. Tem muita gente que tem medo de fazer e ouvir a leitura. Perdemos. Diz a própria palavra, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando a gente não conhece, a gente teme, né? O nosso cérebro ele foi criado para sobreviver, não para novidades. Então, quando a gente passa essa etapa e se permite conhecer as coisas, o nosso cérebro ele destrava e a sede de conhecimento habita no lugar que onde tinha medo, receio, né? Medo do novo. Então, o cérebro ele perdeu o medo, encarou. Né? Eu falo para minha filha aqui que ousadia não o medo, eu vou lembrar daqui a pouco, mas a gente vence o medo sendo ousado, tendo a ousadia de ir buscar aquilo que o nosso cérebro nos mostra diferente, que nos assusta. Na realidade, não é para nos assustar, é o cérebro nos defendendo da novidade, porque ele foi criado exatamente para a zona de conforto. Então, quando a gente confronta isso e busca a verdade nos liberta. Além de nos libertar do medo, ela nos incentiva a estar buscando cada vez mais. E é isso que a gente aprende na palavra, a ser ousado, a usar o espírito de ousadia que Deus nos deu para estar sempre buscando a verdade. Porque assim a gente está liberto, né? Estamos realizando o que Deus nos fez para realizar, porque Deus nos fez livres. Então, nós livres temos a liberdade de estar sempre buscando o melhor para nós, com a permissão do Pai, é claro. Vamos continuar aqui. Versículo 6. Depois, eis que vi no centro do trono, cercado pelas 4 criaturas viventes e pelos anciãos, um cordeiro em pé, como se tivesse sido morto. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, e que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, as 4 criaturas viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gentes de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Olha que interessante. Jesus veio, fez o seu sacrifício por amor a nós e obediência ao Pai. E ao retornar, ele nos comprou
para Cristo, né? Como a própria palavra fala. Comprou povo, língua, tribo e nação, constituindo reino, reis e sacerdotes para Deus, e eles reinarão sobre a terra. É o que a gente busca diariamente na palavra, a sabedoria para reinar, governar e multiplicar sobre todas as coisas por ordem do Pai. Desde que o mundo é mundo, desde que Ele nos criou, o propósito já é esse, sempre foi e sempre será. Então nós temos que abrir sempre a nossa mente, nos abastecer diariamente da palavra para compreendermos a vontade de Deus na nossa vida. Versículo 11. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como as criaturas viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que dizem: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder, pelos séculos dos séculos. As 4 criaturas viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. E o que a gente tira desse versículo aqui, para aplicarmos e compreendermos melhor a palavra? O capítulo 5 de Apocalipse continua a visão do trono de Deus no céu e introduz o Cordeiro de Deus, no caso Jesus Cristo. Um rolo com 7 selos é apresentado, simbolizando o plano de Deus para a redenção e juízo da humanidade e da criação. Ninguém no céu e na terra ou debaixo da terra é encontrado digno de abrir o rolo ou de olhar para ele. Jesus Cristo é revelado como o único digno de abrir o rolo, por causa da sua morte sacrificial e ressurreição, simbolizada por ele. Ser descrito como um cordeiro, foi morto, mas agora está vivo para sempre. O cordeiro recebe adoração e louvor dos seres celestiais, demonstrando sua divindade e autoridade sobre todas as coisas. Cristo recebe o rolo das mãos do que está sentado no trono, indicando sua autoridade sobre o destino da humanidade e da criação. A abertura dos selos pelo Cordeiro desencadeia uma série de eventos que culminam no juízo de Deus e na redenção final daqueles que são seus. Essas lições destacam a centralidade de Jesus no plano de Deus para a salvação e juízo, sua divindade e sacrifício expiatório como o único meio pelo qual a humanidade pode ser reconciliada com Deus. Também enfatiza a soberania de Deus sobre todas as coisas e a confiança na realização dos seus propósitos redentores. Desde que o mundo é mundo, a gente escuta, né? Pelo menos eu, desde pequenininho, escuto que Jesus vai voltar, né? Que o tempo está próximo. E muita gente se pergunta: poxa, eu escuto isso há tanto tempo. Gente, eu até comentei um pouquinho ontem, vou me estender um pouco mais nesse assunto. Um dia para Deus são 1000 anos. 1000 anos para Deus é um dia. Ninguém sabe o tempo, a hora correta, a não ser Deus Pai. Nem Jesus, nem os anjos, ninguém sabe. Então, se ninguém sabe, não tem como a gente ficar especulando. Não tem como a gente ficar julgando o irmão por ele estar trazendo a palavra. Se o único que sabe o dia e a hora é Deus Pai. Só nos resta acreditar ou não. E se muitos não acreditam, tá tudo bem também. A própria palavra diz, né, que quando Jesus voltar, será para julgar aqueles que são deles e os que não são. Toda criatura, toda criação será julgada no dia que Jesus voltar, porque Deus já tinha planejado tudo isso. Já estava planejado que a humanidade passasse por tudo. Tudo que acontece hoje é da permissão do Pai, porque vai ser
separado o joio do trigo. Então, o que é importante para nós? Estarmos buscando a verdade, estarmos nos alimentando, estar multiplicando a fé, porque no dia que Jesus voltar, não tem essa de eu não sabia, não tem essa de ninguém me falou. É o teu coração, é aquilo que você guarda, aquilo que você está fazendo, com o que você está aprendendo, que o Senhor vai querer saber. Ah, mas eu sou da religião tal, isso também não vai interessar. É o seu coração que vai determinar a sua ida para o reino, para viver com Jesus ou não. Então é aqui na palavra que a gente aprende. Você pode se enganar, você pode falar N coisas, porque cada um é livre para fazer o que quiser. Papai do Céu nos deu livre-arbítrio, né? Nós só somos prisioneiros das escolhas e decisões que tomamos. Que essa palavra tenha entrado com clareza no teu coração. Que qualquer dúvida que reste, eu estou à disposição para a gente conversar. E eu te convido agora para a gente orar em agradecimento e também em preparação a esse magnífico dia que a gente vai fazer com a permissão do nosso Pai. Pai amado, a Ti rendemos graça porque Tu és bom e em tudo nos ouve. Senhor, gratidão por mais este amanhecer, gratidão pela Tua presença, gratidão por todas as obras que vamos realizar com a Sua permissão, gratidão pela Tua palavra reveladora, que ela nos traga a Tua sabedoria, a Tua prudência, o Teu discernimento, e que nós a levemos com a essência que o Senhor nos dá diariamente, com a sementinha que o Senhor planta diariamente em nossos corações. E ao abrirmos a boca, sejamos boca de Deus, que falamos, façamos, pensamos, tudo de acordo com a Sua vontade. Que a cada estudo e devocional, a sede de Te acessar, a sede de Te conhecer, seja multiplicada infinitamente. E que todo estudo faça sentido, entre com provisão, nos direcionando a estar sempre realizando com a nossa vida a Tua vontade. Pai, eu Te louvo e Te agradeço pela vida de todos que aqui me acompanham, seja no ao vivo ou seja no assistir depois. Que suas vidas sejam restauradas, que suas mentes sejam despertas e que todos Te convide para morar dentro deles, porque onde a verdade habita, não há espaço para a negatividade. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amados, é possível fazer um dia magnífico. Em tudo que você fizer, coloque Jesus em primeiro lugar. Você está indo em busca de um emprego? Peça a Ele para estar contigo. Peça a Ele para responder por vocês a pergunta que vão fazer. Está indo para um hospital? Não vá com um espírito de derrotado, de fraco, de vítima. Vá com olhos de vitória. Você está indo para o hospital para ver cura. Você não está indo para ver doença, você não está indo para ver morte, você não está indo para ver nada disso. Embora a gente saiba que é isso que tem lá. Mas é a nossa energia que faz a diferença. Então não sejamos negativos, não permitimos, a gente não pode permitir que a negatividade entre no nosso coração. Se você anda com a positividade, se você anda com o seu olhar para frente e para o alto, sempre segurando na mão do Senhor, não há negatividade que se levante sobre você. E se ainda assim ela tentar, você está segurando na mão do Pai. Não se preocupa, porque Ele está cuidando de você. Então sejamos luz e sal na terra, façamos um magnífico dia na presença do nosso Pai amado. Um beijo no teu coração e até o próximo estudo.